Continuação da aula passada, a gente ficou devendo essas duas provas em espécie aí. Prova pericial. Eu já até comentei um pouco sobre prova pericial durante o curso. A prova pericial, vocês sabem, né? Ela é demandada quando você tem necessidade de comprovar suas alegações por meio de conhecimentos específicos que nem o juiz, nem as partes, nem os advogados detêm, né? Vamos pegar esses casos que acontecem direto aí. Chega aqui a mulher aqui de Brasília, resolve perder uns quilinhos fazendo uma lipoescultura. Aí ela vai olhar a tabela de preço, vê que o médico de Goiânia é mais barato. Ela vai lá no médico de Goiânia, faz a lipoescultura, o que acontece? Morre. Infelizmente, né? Tem vários casos desses. Você que é parente, quer entrar com uma ação de indenização contra o médico, alegando erro médico. Como é que nós aqui, que estamos estudando direito na faculdade, vamos conseguir demonstrar para o juiz que ocorreu erro médico? Se pegar uma palavra, oximetria, o que é oximetria? Hã? Olha, ela está trabalhando com perícia médica agora. Então, como é que eu vou perguntar, demonstrar para o juiz que no momento do ato cirúrgico o oxímetro não estava funcionando direito, ou não estava conectado, ou que o anestesiologista utilizou um procedimento inadequado para fazer a anestesia, ou que na hora de aplicar o anestésico ele passou do ponto ideal e afetou um nervo que não podia e assim por diante. A gente depende de um médico especialista nessa área para comprovar as nossas alegações, tá? Então, a previsão da prova pericial é com essa finalidade. A gente não pode confundir aquela perícia que a polícia faz quando, por exemplo, tem uma batida de carro. O brasileiro ainda tem isso na cabeça assim, né? O Código Novo de Trânsito, que é o atual, que já não é tão novo, diz o seguinte: bateu, pega o carro, sai da rua para não tumultuar a vida. Não, pessoal, para o carro, desce, só saio daqui, aí fica aquilo. Parece que vai vender o carro, vai comprar, né? Fica olhando, daqui, dali. Aí o cara dá buzina, xinga, fica irritado. Aí quer perícia. Aí liga pra polícia, a polícia vir. Você quebra a polícia aí, pega uma faca e corta o braço, porque se não tiver sangue, não tem perícia policial, tá? Então, agora, bateu o carro, meteu a testa no para-brisa, tá sangrando lá. Por que a polícia tem que ir? Mas eu quero perguntar, em razão das consequências civis, para falar em indenização? Não, vocês já estudaram. Crime de lesão corporal, você tem lesão corporal leve, né, grave, gravíssima, e você pode ter a lesão dolosa, não é? Ela pode ser culposa. Agora, quem é que vai dizer isso? O delegado vai apurar. Como o delegado vai apurar se ele não estava lá na hora? Se o camarada rasgou aqui tudo na testa porque estava sem o cinto de segurança, o cara do outro carro tem alguma responsabilidade nisso? Não, aquele lá sabia que tinha que estar com o cinto de segurança. Então, o perito vai demonstrar pelo tipo de impacto, pelo ferimento e tudo mais, que a ação se deu em razão da falta do cinto de segurança. Não tem nada a ver com o processo civil, tem nada a ver com o processo civil, tá? E até essa perícia que pode ocorrer, vamos supor que tenha havido um acidente, mesmo machucado, vem a perícia, você pega esse laudo pericial e junta nos autos do processo civil, essa prova não é recebida lá com valor de prova pericial. Falei prova, parecia que eu tinha língua preguesa, né? Ela é recebida com valor de quê? De prova documental. É um documento que eu obtive junto à Polícia Civil e estou juntando nos autos, tá? Porque essa prova pericial aqui, ó, ela tem que ser feita por um perito judicial. Quem é o perito judicial? O perito judicial é um profissional, né, especializado naquela área, que ele é escolhido pelo juízo
porque ele é da confiança pessoal daquele juiz, daquele juízo, tá? Então, por exemplo, você é juiz, você tem aquele médico que é da sua confiança, você conhece ele há 20 e tantos anos. Ele aposenta, e aí você chega para ele e fala, pô, você não vai mais trabalhar? Não, eu estou precisando de um perito lá na vara da sua especialidade, posso te nomear perito? Então o perito judicial não é concursado. No momento em que ele pratica o ato de perícia, ele está exercendo uma função de natureza pública, tá? Ele presta um compromisso perante o juízo. Vocês devem ter estudado isso em direito penal. Existe um crime que é próprio do perito, né? O crime de falsa perícia. Vocês já estudaram isso? Penal, então é penal 4. Vocês tá nele? É crimes contra a administração da justiça, né? Ainda não? Vai estar lá em falso testemunho, esses crimes que ocorrem contra a administração da justiça. Então esse perito, ele fica ali à disposição. Como que esse perito é remunerado? Ele é remunerado por meio de honorários, como advogado, tá? Então, como é que funciona o procedimento para perícia? Eu alego e preciso comprovar minha alegação por meio de perícia. Então eu vou requerer ao juiz produção de prova pericial. Dependendo do rito, como ela já tinha perguntado, a gente já tinha falado isso. Se o rito for no sumário, eu já vou formular as perguntas que eu quero que o perito responda quando for elaborar o laudo. Essas perguntas a gente chama de quesitos, tá? Quesitos da perícia. Então eu peço ao juiz que seja produzida a prova pericial. Se ele deferir esse pedido, o que ele vai fazer? Ele vai formalmente nos autos nomear o perito. Ele encaminha os autos para o perito vai analisar a situação que tem nos autos, vai dizer se ele se julga apto a efetuar aquela perícia, porque às vezes ele é médico, mas aquela área específica não é a dele. E aí ele vai fazer uma proposta de honorários, tá? Faz a proposta, olha, para essa perícia, os meus honorários serão R$10.000. Devolve os autos para o juízo. Juízo intima as partes para se manifestar sobre o valor desses honorários. E aí vai se discutindo isso até que o juiz, então, determina que seja efetivada a perícia. Como que a perícia é realizada? O perito formula um laudo. Esse laudo nada mais é do que juiz, advogado do réu e eventualmente o Ministério Público, se for caso de participação obrigatória, formula suas perguntas sobre o caso, cada um vai lá e formula quantas perguntas quiser, não tem limite de perguntas não. O perito vai e começa a responder um por um, em separado, tá? É interessante porque, eventualmente, dependendo da forma que for redigido tanto a pergunta quanto a resposta, você às vezes acha uma contradição. E aqui é a hora de chamar a atenção do juiz, pedir que o perito esclareça, tá? Pode fazer isso por escrito ou, além do laudo pericial, o código permite que o perito seja, na verdade, que a parte solicite ao juiz que o perito seja ouvido na audiência. Ele faz o laudo, mas além disso, no dia da audiência, o perito, se for requerido pela parte, o perito vai ter que comparecer à audiência também, tá? A ideia aqui é a seguinte, não é para eu ficar perguntando o que eu já perguntei aqui, é justamente para falar, ó, excelência, há contradição entre isso aqui, eu queria que o perito respondesse, eu queria que fosse indagado ao perito se ele considerou a técnica tal, ok? Lembra que eu falei para vocês que na audiência tem uma ordem para ouvir partes, perito e testemunha? Vocês devem ter anotado aí no caderno. Primeiro que é ouvido é o perito, depois as partes, depois as testemunhas, tá? Se você não fizer o requerimento, quando você pede a produção de prova pericial, você não fizer o requerimento para ouvir o perito na audiência, ele não vai ser ouvido. A prova pericial vai se esgotar no laudo, tá? No laudo de perícia.